Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia Vegetal. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito de fotossíntese, né? Porque na semana passada, vocês se lembram muito bem que apesar das dificuldades, que teve porta abrindo, que desconcentra, né? Criança pequena, faz barulho dentro de casa. Tem gente que ainda acha um glamour gravar e trabalhar dentro de casa. Nossa, eu te falar, para professor não é fácil gravar dentro de casa não, ainda mais se tem criança pequena dentro de casa, né? O ideal mesmo, como eu concordo com vários outros estudantes, outros professores, que seria a gente ir lá e dar aula, né, presencial, mas infelizmente esse semestre ainda não conseguimos, mas se Deus quiser, semestre que vem volta tudo normal e a gente vai estar lá, né, de máscara, sei lá, de microfone, sei lá, vai estar lá, isso que é importante, porque você estando no local preparado, né, predestinado para aquilo ali é muito melhor do que você gravar no local onde não é preparado. Então, quando você grava, por exemplo, igual no meu caso, que outros professores também, grava dentro de casa, tem criança, às vezes tem cachorro, tem vizinho, igual meu vizinho que está ouvindo agora, não sei se estão ouvindo, está ouvindo Bon Jovi, está ouvindo Scorpions, Guns N' Roses. Eu gosto disso daí, da minha época também, mas atrapalha, não sei se vocês estão ouvindo aí, eu tentei minimizar o barulho do volume para não captar lá fora, tentar ser mais omnidirecional aqui a captação do som. Vamos ver se eu conseguir isolar. Mas enfim, a gente tem que lidar com isso. Estava esperando a chuva, agora estou gravando agora vocês, sexta-feira. Vocês viram que deu uma chuvinha agora, né? Segunda-feira agora, perdão, agora são 3 horas. Aqui no meu bairro, aqui em Uberaba, tá chovendo. Eu tive que esperar parar de chover, porque senão o barulho lá de fora da chuva vem cá, atrapalha, né? Por causa da acústica, e não é um ambiente, não é um estúdio que foi programado para isso, que é uns quartos onde que eu estudo aqui, né? Para preparar as aulas para vocês, para gravar aula para vocês. Então, é, não tem, então, para mim, pelo menos para mim, né, eu não vejo vantagem nenhuma em ficar gravando aula dentro de casa. A gente faz mesmo por necessidade, porque para mim, se pudesse, eu já estaria lá. Inclusive, meu nome, eu coloquei na lista lá dos professores que eu mandei para a coordenação de ensino que eu gostaria de ser um dos primeiros a retornar na aula presencial. E se Deus quiser, eu vou estar lá com vocês lá no ano que vem, tá bom? Mas enfim, desculpa esse desabafo antes aí, porque semana passada foi chuva, vocês viram, foi criança fazendo barulho, e agora tem vizinho fazendo barulho aqui, a gente vai fazendo o que dá, né? Ele não sai do jeito que a gente gostaria, mas a gente faz o máximo que a gente dá, no limite da nossa capacidade, né? Mas lembre-se, não, o mais importante é você tentar pegar a essência do que a gente ensina aqui, né? Porque nosso material é de qualidade, isso eu não tenho como mentir para vocês, porque a gente sempre baseia em artigos, a gente lê nos livros que são referência, porque afinal de contas, igual eu comentei com vocês, eu me formei na Universidade Federal de Lavras e depois fiz mestrado e doutorado em Viçosa. Trabalhei na Embrapa de Sete Lagoas durante um ano e 6 meses também comigo, então pode ter certeza que tudo que a gente faz para vocês, pelo menos da minha parte, para manter o nosso conceito, nosso curso como conceito 5, né, que é o máximo do MEC, né? Então esse é o meu compromisso com vocês. Então eu peço desculpa pela parte operacional, né, que eu não manjo. Por isso que todos os YouTubers grandes, né, ou pequenos também, eles têm o pessoal da equipe deles que ajudam a editar vídeo. Eu não sei fazer isso, eu não posso perder tempo com isso, porque eu sou um só. Né? Então tem os youtubers que ficam lá na parte lá de interação com o pessoal e tem a equipe técnica que trabalha com eles e eu não tenho, eu sou tudo ao mesmo tempo. Então eu peço desculpa por essa limitação como ser humano, mas pode ter certeza que quanto ao conteúdo a gente vai fazer o máximo para vocês. Aí, agora aumentou o volume lá, o vizinho lá. Mas infelizmente não tem jeito, vou ter que gravar assim para vocês. Em plena segunda-feira tá ouvindo o somzão lá do Metallica, do Guns lá, né? Como eu falei, eu gosto. Não sei, não é da época de vocês, mas eu gosto. Mas infelizmente não agora, no momento apropriado. Mas enfim, feito esse desabafo de quase 4 minutos, vamos continuar as reflexões a respeito da matéria de fotossíntese, recordando, deixa eu pegar o livro aqui, né? Recordando que o nosso livro de referência é esse aqui, né? O livro de Fisiologia Vegetal, Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, né? TEIS. E aí, nós estamos prosseguindo nesse estudo aqui no capítulo 8, se não me engano. No capítulo 8, deixa eu ver aqui, pessoal. É o capítulo 8 desse livro. É isso mesmo, capítulo 8. E algumas partes nós vamos falar também do capítulo 9. Então, o que eu resolvi, eu pensei aqui, né? Vou deixar eu confirmar aqui.
é o capítulo 8, e eu vou falar um pouquinho só do 9, porque o capítulo 9, o capítulo 8 é as reações de carboxilação, e o capítulo 9 ele fala sobre considerações fisiológicas e ecológicas. Como são dois capítulos muito grandes, eu vou resumir, eu sempre resumo para vocês, que tem muita informação legal lá no livro, mas não tem como abordar muito, porque senão esse vídeo fica muito extenso. Então, eu resumi o máximo possível, inclusive estou até pensando, vamos ver o andar da carruagem, eu vou dividir essa aula em duas, né? Vou fazer uma primeira parte falando sobre o ciclo de Calvin, Benson, e depois falar um pouco sobre fotorrespiração. E dependendo do andar da carruagem, eu falo sobre os mecanismos de concentração de CO2, né? Que seria a planta C4 e a planta CAN no outro vídeo. Então vamos andar aqui, vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem, porque senão fica muito cansativo para mim e para vocês, né? Para vocês não faz diferença, porque vocês aceleram ou retardam, né? Volta quantas vezes, você assiste um pouquinho a aula, né? Mas para mim que estou aqui falando direto e ainda não tem interação com vocês, é muito chato, muito monótono. É legal quando a sala de aula tem interação, tem pergunta, né? Isso torna mais dinâmico. Aqui é mais um monólogo, né? Mas enfim, então vamos lá. Dito tudo isso, vamos para a continuação da fotossíntese. Vocês se recordam que na semana passada nós falamos sobre as reações luminosas, né? Foram todas aquelas reações que aconteceram lá na membrana do tilacoide. E nós falamos que na natureza, né, aqui no planeta Terra, a matéria ela é limitada. Né? Então, a gente não cria matéria, não está criando matéria. A matéria no planeta Terra, vamos dizer assim, é como se fosse uma caixinha hermeticamente fechada, lógico, não estou brincando, né? A questão da matéria, e aí essa matéria vai se desestruturando, porque ela vai passando diferentes ciclos na biosfera, né? E ela vai se desestruturando, vai entrando em estágio de entropia. Se não tivesse algum sistema que fornecesse energia para reorganizar essa matéria, né, nós não estaríamos aqui hoje. E de onde vem essa energia para a manutenção da vida aqui no planeta Terra? Nós comentamos na semana passada que vem do Sol, não é? E aí, nós comentamos todas aquelas reações que aconteceram na membrana do tilacoide e tudo mais, né? Como foi gerado o ATP, o NADPH, você se recorda, né? Que o ATP é a moeda energética, né? Adenosina trifosfato, e o NADPH que vai ser o redutor que foi gerado, a molécula redutora que foi gerada lá na fotossíntese, que vai ser utilizada agora, naquela fase anterior, que é as reações luminosas, né? Ou fotoquímica, que vai ser utilizada agora, que são as reações de carboxilação. E como você já estudou lá na bioquímica, carboxilação quer dizer fixação de carbono, né? Antigamente, essa fase, né, eu até comentei algo já, se não me engano, semana passada, o pessoal falava que era fase clara e fase escura. Vocês se lembram disso daí? Talvez até, não sei se fala até hoje no ensino médio, se ela se fala, está errado. Por que está errado? Não é adequado, vamos dizer assim. Porque apesar dessa fase de carboxilação, que é a fixação do dióxido de carbono, né, ela não acontece de uma forma sob a ação direta da luz, como na fase anterior, né, que a luz vinha e excitava os elétrons e assim passava tudo para a cadeia transportador de elétrons, igual a gente comentou, né? Mas aqui a luz ela afeta de uma forma indireta. Por que indireta na fase de carboxilação? Porque, lembre-se, todos aqueles produtos que foram gerados na fase anterior, nas reações luminosas, vão ser utilizados aqui. Então, a luz ela interfere no fornecimento de substrato, mas também na regulação de muitas enzimas dessa fase de carboxilação. Então, já que a luz interfere de uma forma indireta, e aí o pessoal achou por conveniência retirar o nome de fase escura, né, e colocar como fase de carboxilação, que seria fixação do carbono. Lembrando que essa fase de carboxilação ela acontece no estroma. Você lembra aquela parte que nós comentamos na aula passada, daquela substância aquosa que estava ao redor dos tilacoides, vocês se lembram, né? É só vocês olharem no vídeo anterior da semana passada aí. E é justamente no estroma do cloroplasto, né, é onde serão desempenhadas essas reações, né? E aí, vamos então, para a gente poder no primeiro slide de hoje, só para a gente ter uma visão geral desse processo. Olha aí,
Só recapitulando, né, que a gente comentou. Na aula passada a gente comentou como a luz chegava, né, excitava as moléculas da clorofila, do fotossistema 2, do fotossistema 1, onde acontecia também a fotólise da água, gerava moléculas de oxigênio molecular, ou gás oxigênio, né, e a gente falou que praticamente todo o oxigênio que vinha do planeta, quase todo, né, era oriundo desse processo da fotossíntese, né, que acontece em plantas ou algas e alguns micro-organismos, né? E todas as reações aqui foram as reações luminosas que nós vimos na semana passada. E o que foi gerado nesse processo? Né? Foi gerado aqui ó, o NADPH e o ATP, vocês lembram? E aí esse NADPH e o ATP vai ser utilizado agora nessa aula de hoje, né? Que são as reações de carboxilação no ciclo de Calvin-Benson, né? Que é o ciclo das pentoses, também conhecido como ciclo das pentoses, que aí nesse momento o poder redutor do NADPH aliado ao ATP, ele vai fazer com que esse dióxido de carbono que veio da atmosfera, né, mais moléculas de água, essas moléculas de dióxido de carbono sejam reduzidas, né, e forme carboidrato. Esse carboidrato que pode ser amido, pode ser sacarose, né? Mais tarde, sendo que cada um deles a gente vai ver a destinação e a formação de cada um deles, tá bom? Então, lembrando, aqui ó, membrana do tilacoide, vocês lembram? Reações luminosas, formação de energia, ATP e poder redutor. Aqui nas reações de carboxilação, no estroma, né? E aí vai acontecer o ciclo de Calvin-Benson Benson, que de fato vai acontecer a fixação desse dióxido de carbono que está vindo da atmosfera. Ok, pessoal? Então aqui só uma visão geral do que a gente vai falar hoje, tá? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, tá? Não deixa acumular, não. Então, pessoal, vamos aí focar no ciclo, né? O ciclo de Calvin-Benson, ou também ciclo das pentoses, ou o pessoal também chama só ciclo de Calvin, né? Ele basicamente é constituído por 3 etapas, né? Então tem a etapa de carboxilação, a etapa de redução e a etapa de regeneração, né? Nesse primeiro momento aqui, a ribulose 1,5-bifosfato, então a ribulose é um açúcar, né? E ela possui 2 grupos fosfato nela, tá vendo? Na posição número 1 e na posição 5 dos referidos carbonos, né? E aí, o dióxido de carbono, né, juntamente com a água, ele vai ser fixado, né, porque aqui é uma pentose, a ribulose é uma pentose, né, e vai ser fixado, né, com uma enzima, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né, e vai formar a molécula de 3-fosfoglicerato, tá? Esse 3-fosfoglicerato vai sofrer um processo de redução. Então, nesse momento, vocês lembram do ATP e o NADPH, que foram gerados lá na fase de reações luminosas? Pois bem, que estão sendo utilizados agora para gerar moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E a molécula de gliceraldeído 3-fosfato, assim como a dihidroxiacetona fosfato, essas moléculas duas aqui que são trioses, né, que são carboidratos com 3 carbonos na sua constituição, né, elas se interconvertem, né, uma converte na outra. Então, para simplificar aqui, vou colocar como que fosse o produto do 3-fosfoglicerato aqui, se reduzisse e formasse moléculas de gliceraldeído. Lembrando que, obviamente, existe possibilidade de formação das duas, tá? Mas tem uma enzima específica que interconverte essas duas moléculas. E aí, genericamente, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, essas duas moléculas são chamadas de trioses fosfato. Por que triose? Porque tem 3 carbonos na sua estrutura, no seu esqueleto carbônico, né, cada uma delas, e apresenta também grupamentos fosfato, né? E aí, após gerar essas moléculas, ou essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato, mas há necessidade de gasto de mais ATPs, né, de moléculas de ATP, para a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato. Por isso que é um ciclo, tá vendo? Primeiro tem carboxilação, redução, regeneração e volta lá nisso do processo de novo. Então isso vai acontecendo inúmeras vezes para que aconteça o processo de gerar moléculas de gliceraldeído
3-fosfato, né, ou de hidroxicetona, porque de fato esses dois carboidratos aqui que serão utilizados para a formação de amido no cloroplasto ou de sacarose lá no citosol. Se for gerado sacarose, essa sacarose ela pode ir para o floema, para o feixe vascular do floema, né? Que nós temos o xilema e floema. O xilema a gente falou muito sobre a água e sais minerais, vocês se lembram, né? E aqui no floema, no caso, ele vai translocar esses fotossintatos, né? Perdão, na verdade é a sacarose, o fotossimilado que é a sacarose, né? E essa sacarose, ela vai ser utilizada em outras células, outros tecidos, outros órgãos, para quê? Para crescimento, diferenciação celular, pode ser utilizado como polissacarídeo de reserva, vamos supor que essa sacarose está sendo produzida lá na parte aérea, ela vai lá para o sistema radicular da cenoura, por exemplo, vai formar as raízes, né? Vai para beterraba, vai para batata. Então você vê que são tecidos de reserva que são originados no sistema radicular, né? Então é bem interessante essa visão geral do processo, tá bom? Então vamos dar um zoom aqui rapidinho na fase de carboxilação. Então vamos imaginar que na fase de carboxilação, que é a primeira fase, né, 3 moléculas de dióxido de carbono, mais 3 moléculas de água, mais 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, né, estão reunidas e vão sofrer a ação de uma enzima denominada rubisco para os íntimos, porque na verdade o nome dela é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Deu até sede de falar esse nome aí. Muito mais fácil falar rubisco, né? E essa rubisco, pessoal, como o próprio nome já fala aqui, ela é uma carboxilase e ao mesmo tempo uma oxigenase. Vocês lembram isso da bioquímica. O que significa carboxilase? É uma enzima que está fixando carbono. E a oxigenase? É uma enzima que está promovendo reações de oxidação. Então, carboxilase faz carboxilação. E a fase de a ação oxigenase dessa enzima faz uma oxidação. Então, olha que curioso. Uma enzima, ela guarde bem esse nome que é rubisco, porque essa enzima danada aqui, ela vai ser citada nessa aula, praticamente nessa e na outra, se a gente dividir esse vídeo, né? Porque ela é de extrema importância para compreender tudo o que vai acontecer na parte da fase de carboxilação da fotossíntese, né? Que é essa subfase, reações de carboxilação, né? Que é essa segunda fase, né? Ela é muito em função dessa enzima. Então guardaram, né? Carboxilase, carboxilação. Daí que vem o nome carboxilação. Olha aqui, ó. E oxigenase vai fazer oxidação. E aí, dessa molécula aqui, ó, tá 3 ribulose, 1,5-bifosfato, multiplique. Ó, são 5 aqui, a ribulose e uma pentose. Vocês lembram, né? Por isso que é ciclo das pentoses. 5 vezes 3, 15 carbonos, ok? Mas só que está vindo mais 3 carbonos aqui do dióxido de carbono, não é? Então 3 mais 15, 18. Então depois da ação da rubisco, se sofreu o processo de carboxilação devido à função carboxilase da ribulose 1,5-bifosfato, né, que é a rubisco, vão ser geradas 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. 6 vezes 3, 18. Então perceba aqui, ó, 15 daqui, mais 3 aqui, 18. 18 aqui e 18 aqui. Fechou perfeitamente a quantidade de carbono, ok? Então, formou a primeira etapa, foi a função da carboxilação, tá? Foi a adição de dióxido de carbono na ribulose. Basicamente é isso. Só que é igual comentamos, né? Ela tem a função de carboxilação, mas também tem a função de oxidação. E a oxidação não é uma coisa muito legal, não é uma coisa muito desejada, né? Por que não é uma coisa muito desejada? Porque lembra-se aquela pentose, que é a ribulose 1,5-bifosfato, que é a molécula original, que vai ser utilizada para dar início ao ciclo? Se a rubisco ela tem a função, tem afinidade química também pelo oxigênio, né? Pelo gás oxigênio, o que vai acontecer
vai acontecer o fenômeno de oxidação, de quebra, de catálise, né? Mas de oxidação. Então, percebam que o que vai ser formado a partir dessa catálise aqui? Vai ser formada uma molécula de 3-fosfoglicerato mais uma molécula de 2-fosfoglicolato. E qual que é o problema disso? Lembre-se, o 3-fosfoglicerato seria a mesma molécula que seria formada numa via de carboxilação normal. Só que lá na anterior, lembre-se, estava seriam esperadas 2 moléculas de fosfoglicerato para cada uma de ribulose, né? Esse seria esperado. Só que por quê? Porque está vindo o dióxido de carbono junto, na anterior. Só que nessa fase aqui, ó, 3 carbonos mais 2 carbonos, né, que é o 2-fosfoglicolato, ele tem 2 carbonos, 3 mais 2, tá vendo? Esse 5 aqui, ó, está sendo fragmentado. O que vai ser feito dessa molécula aqui, galera? O que vai ser feito dela? Dessa danadinha aqui? O que vai ser feito dela? Vai jogar no lixo? Né? Você acha que a planta fala, chuta o balde, isso aí não presta para nada, né? Não é assim, né? Na natureza, ela tenta reciclar, regenerar. A natureza não desiste, é igual Naruto. Né? Não sei se alguém gosta de assistir Naruto aí. É meu jeito ninja de ser. A natureza fala assim, não desiste nunca, né? E é assim que funciona também aqui. Ela vai pegar essa molécula de 2-fosfoglicolato e vai falar, não, eu tenho que dar um jeito nela. E é isso que vai acontecer daqui a pouco, nós vamos ver, desse processo de oxidação, ele vai acontecer com o processo de fotorrespiração. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele, tá? Mas só estou mostrando uma visão geral do processo, para vocês entenderem que a rubisco, essa danadinha aqui, essa enzima, ela faz tanto reação de carboxilação, né, quando o CO2 está presente, mas pode fazer também reações de oxidação quando o CO2 não está presente e o O2 está presente. E o pior de tudo isso é que tanto o dióxido de carbono como o oxigênio molecular, que é o oxigênio, o H2O, né, eles têm o mesmo sítio de ativação, o mesmo sítio de reação, perdão, né? E aí, dependendo de algumas situações que nós vamos falar daqui a pouco, a rubisco vai fazer mais carboxilação ou vai fazer mais oxidação, dependendo de algumas situações que nós vamos falar daqui a pouco aqui, né? Então, essa rubisca ela é bem complicadinha, né? Bem complicadinha. Me perceba que tanto na reação de carboxilação quanto oxidação, o substrato original aqui foi quem? Foi a ribulose 1,5-bifosfato. Foi essa molécula original aqui, né, que é uma pentose, né? Então, tem essas peculiaridades aí. Então percebam aqui, ó, para ficar mais claro. Aqui a molécula original, né, a ribulose 1,5-bifosfato, pertenceu 1, 2, 3, 4, 5, foi como aumentando, uma pentose, né? E aí ela se une a rubisco, né? Forma forma uma molécula intermediária, que é o enediol, e essa enediol ligado a rubisco, se no sítio ativo vier uma molécula de oxigênio, né? um H2O, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o processo aqui, ó, essa parte de cima, que é aquela indesejável. Lembre-se, vai formar o 3-fosfoglicerato, né? Ou vai formar também o 2-fosfoglicolato. E aí esse processo aqui vai para toda uma cadeia de reações químicas específicas para tentar salvar esse bichão que foi formado aí. Que não era completamente desejado, mas foi formado. Fazer o quê? Né? Não tem jeito. Tem coisas que na vida que você tem como controlar, tem coisas que não tem como você controlar, né? É igual a minha aula aqui, quando tem coisas que como contornar para gravar uma aula melhor e tem coisas que não tem como controlar. É justamente aqui a fotorrespiração. Tem coisas que não seria o ideal, mas acontece, a fotorrespiração, né? Na vida é assim. E aí, o ideal, quando o enediol, né, que é essa molécula intermediária, que na verdade é a própria ribulose, um 5-bifosfato desprotonada, né, que perdeu um próton aqui, mas ela, ao receber essa molécula de dióxido de carbono, olha o que acontece aí, sai bonitinho. Formam-se duas moléculas de 3-fosfoglicerato. E aí esse daqui vai para a próxima etapa, que é a etapa, o processo de redução, né? E aí vai acontecer normalmente todos os processos lá do ciclo de Calvin-Benson. Entendeu, pessoal? Então, isso daqui eu gostaria que vocês entendessem, que nós vamos voltar algumas vezes também nisso daqui, tá? Bem, então a gente falou sobre a fase de carboxilação, né? Falamos da rubisco. Vamos falar um pouquinho da redução. E aqui na redução, perceba o que está acontecendo aqui, ó. Como o próprio nome fala, redução. Lembre-se que a gente falou lá, se vocês tiveram aula de bioquímica, foi a professora Joyce, eu acho que vocês tiveram. Lembre-se,
Toda vez que fala redução, quer dizer o quê? Que a molécula está recebendo elétrons, né? Então, na oxidação, ela está perdendo elétrons, na redução, ela está recebendo elétrons. Então, nessa parte de redução, perceba que o 3-fosfoglicerato, né, vai sofrer um processo de redução pelo NADPH, que vai ser a molécula que vai doar os prótons e os elétrons, né? E juntamente com o gasto de energia, e vai formar o gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? Então, o que acontece nessa fase, como o próprio nome já sugere, redução do 3-fosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato. E essa molécula, sim, que vai ser utilizada para a síntese de carboidratos, tá? O pessoal normalmente lá no ensino médio coloca que é síntese de glicose, mas não é glicose que é formada, né? No ciclo de Calvin-Benson, o que acontece que forma-se é o gliceraldeído 3-fosfato. Eu até gostaria de fazer uma menção aqui, né? Porque a gente vai perceber que nesse processo aqui, a primeira molécula estável da fase da fixação desse carbono aí, né? É justamente essas trioses aqui, que é a gliceraldeído 3-fosfato. Então, como a primeira molécula estável do ciclo é uma triose, é uma molécula cujo esqueleto carbônico é composto por 3 átomos de carbono, é chamado de plantas C3. Né? Então, vocês se lembram lá do ensino médio. Então, as plantas que têm essa via metabólica, que é o primeiro produto estável da fotossíntese, né? da fase de carboxilação, né? É o gliceraldeído 3-fosfato, então é considerado as plantas C3, né? E hoje nessa aula ainda, ou na próxima, quem sabe, né? Se vai ser a parte 2, nós vamos falar das plantas C4 e as plantas CAN também, tá? Mas só queria fazer uma consideração aqui, porque é importante vocês entenderem de onde saiu o nome C3, tá? E aí, lá no ensino médio, você vê que é formado glicose. Não é glicose, mas é formado, portanto, gliceraldeído, 3-fosfato, e aí, ou a dihidroxiacetona, né? E essas moléculas aqui vão sofrer um processo de reações químicas, né? De neoglicogênese, né? E aí vão formar moléculas de glicose, fosfato, vão formar moléculas de amido, vão formar moléculas de sacarose, de frutose, né? Dependendo da rota metabólica que ela for. Se isso for o processo de neoglicogênese, aí sim duas dessas moléculas vão ser fundidas para ser formada uma molécula de glicose. E as várias moléculas de glicose sendo unidas vão formar moléculas de amido, né? Isso acontece lá no cloroplasto. Mas e se pegar essas trioses aí e foram fundidas, né? E aí forma-se a frutose e pode se formar outra de glicose, glicose mais frutose forma sacarose, lá que é o sacarídeo, né? Lá dentro do citosol. É uma possibilidade? Sim. Né? Então, esse processo aqui da neoglicogênese, eu não vou falar, apesar que no livro tem essa parte, que é a última parte do livro, eu não vou falar. Tem uma aula minha de bioquímica no canal, aí vocês olham na parte de bioquímica, eu falo de glicólise, neoglicogênese. Aí vocês dêem uma lidinha, dão uma estudada lá, porque senão essa aula vai ficar gigante e eu não vou falar sobre isso, tá? Veja esse vídeo meu lá no canal para vocês entenderem como que é esse processo, tá? Dessa formação do caminho inverso, porque a via glicolítica ou a glicólise é a degradação da glicose, né? Até formar lá embaixo piruvato, depois entra lá embaixo no ciclo de Krebs, né? E aí depois aí os elétrons gerados ali vão ser utilizados, né, junto com os prótons na cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Eu não vou falar disso porque eu já falei essa parte da via glicolítica e da neoglicogênese em outro vídeo, então assistam lá. Eu não vou falar dessa aula, tá? Mas saiba que é assim. Então, a partir dessa utilização dessas moléculas aqui, é que vão ser formados os outros carboidratos que serão utilizados no metabolismo da planta, tá? Principalmente amido e a sacarose, ok? Então, aqui estão as duas reações químicas que acontecem na fase de redução, tá? O 3-fosfoglicerato, que é aquele produto que foi originado da fase de carboxilação, há um gasto de ATP, né? A enzima 3-fosfoglicerato quinase, ela necessita de ATP para converter o 3-fosfoglicerato em um 3-bifosfoglicerato.
né? E aí, esse 1,3-bifosfoglicerato, ele vai ser utilizado como substrato pela enzima NADP-gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né? Com o gasto do NADPH. De onde foi utilizado esse NADPH e esse ATP? Porque está roxinho aqui. Porque veio lá da fase de reações luminosas, né? E aí, após essa reação, vai formar o gliceraldeído 3-fosfato. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Com a formação do gliceraldeído 3-fosfato, essa molécula aqui, que ela vai ser utilizada para os processos de formação dos carboidratos mais tarde, tá bom? Então, finalizado a parte da redução com a formação do gliceraldeído 3-fosfato, né? Percebe que a gente já falou da carboxilação, falamos da redução, e agora vamos continuar o processo. Por quê? Olha o que acontece, né? Lembre-se que lá no processo a gente considerou que entrou no processo 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato e entraram também 3 moléculas de dióxido de carbono e 3 moléculas de água, não foi? E aqui vão ser geradas no final aqui moléculas, né, químicas, as moléculas químicas, obviamente, né, que uma parte dela será utilizada para a formação de amido, de sacarose, mas outra parte será utilizada para a regeneração daquelas 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato. Por quê? Porque se não tiver essas moléculas aqui, né, como que o processo vai continuar? Como vai continuar? Não tem jeito. Não é um ciclo. Então, uma parte daquela... Ó, então, aqui tinham, sempre, 3 vezes 5 tinha 15, né? Mais 3 do dióxido de carbono que veio tinha 18. Então, aqui deu 6 vezes 3, 18. E aqui também dá 6 vezes 3, 18. Vamos considerar que formou só o gliceraldeído 3-fosfato, tá? E aí, o que vai acontecer? Vamos formar 6 moléculas, não é? 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, uma vai representar o saldo líquido da fixação desse dióxido de carbono, porque se o gliceraldeído é um composto, é um carbono, tem uma estrutura carbônica de 3 carbonos, representa justamente o dióxido de carbono, os dióxidos de carbono que entraram lá. Então, uma daqui é uma molécula, tem 3 carbonos, e tem mais 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que elas vão ser utilizadas para regenerar e voltar e formar novamente a ribulose 1,5-bifosfato. E nesse processo tem gasto de ATP. De onde vem esse ATP? Vocês já sabem a resposta que eu não vou falar, né? Então, continua a regeneração do aceptor CO2. Lógico, porque se não tem regeneração desse aceptor aqui, ó, que é a ribulose 1,5-bifosfato, não seria ciclo, né? Aí seria igualzinho na cadeia de transporte de elétrons acíclica, né? Tinha a cíclica, que começava na fotossistema 1, e tinha a acíclica, que ela finalizava com o NADPH lá embaixo, né, iniciando lá no fotossistema 2, e tínhamos a cíclica, que começava no fotossistema 1 e voltava e ficava fechado aquele circuito. Mas aqui o processo é cíclico, portanto, tem que ter regeneração daquele receptor original, que é a ribulose 1,5-bifosfato, que é uma pentose. Bem, então aqui está só enfatizando o que eu já comentei, né, no slide anterior, que naquele processo de reações químicas, né, da fase de carboxilação e de redução, foram geradas 6 moléculas no total, né? 6 moléculas, 5 mais 1, 6. Então, 5 moléculas de gliceraldeído serão utilizadas para regeneração de 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, para o ciclo continuar. Mas realmente uma molécula representa o saldo líquido, né? Que seria a fixação daqueles 3 dióxidos de carbono que entraram lá no início do processo. E aí esse dióxido de carbono é que vai ser utilizado no metabolismo de carbono da planta, né? E o que vai acontecer com esse daí depois, Ramon? Filho, as possibilidades são inúmeras. Pode ser utilizado para a formação de lipídios, pode ser utilizado para a formação de DNA, diferenciação celular, pode ser utilizado no processo de formação de proteínas. As possibilidades são inúmeras, porque a planta, como ser autotrófico, ela consegue gerar o seu próprio alimento a partir dos nutrientes que vem a partir da raiz, né, do ar. Então a planta é um ser que ela consegue gerar o próprio alimento dela, diferentemente de nós, os animais, que precisamos de nos nutrir, né,
de outros seres, né? Então essa que é a diferença. Então é o que nós comentamos aqui, ó. Nesse processo da carboxilação e redução, foram gerados o gliceraldeído, né? Esse gliceraldeído vai ser regenerado em ribulose 1,5-bisfosfato. Então percebam que tem gasto de ATP aqui na fase de redução e tem gasto de ATP na fase de regeneração. E tem gasto de NADPH, que é o poder redutor, né? A molécula redutora, né? Vai ser utilizada para reduzir o 3-fosfoglicerato, né? Formando mais no final de duas reações que a gente já viu, né? Em gliceraldeído 3-fosfato. Então, olha aqui, para quem gosta de reação química, aqui tá as moléculas químicas com suas respectivas estruturas. Eu não vou cobrar os mínimos detalhes aqui, não. Vou fazer só uma visão geral do processo, tá? Porque, nossa, quando eu fazia aula de bioquímica e fisiologia, eu achava mal decorar o nome das enzimas, tal. Então, eu quero que vocês entendam o processo como um todo, tá? Para mim, isso é o mais importante. Para cada um dessas aqui, pessoal, tá vendo? 1.1, 1.2, 1.3, cada um dessas tem uma enzima, né? Imagina você tem que saber o nome de cada uma dessas reações com suas enzimas respectivas. Eu não vou cobrar isso em prova, eu não gosto disso, não gosto de decorar. Eu gosto que vocês entendam o processo como um todo. Eu acho que para mim isso é mais importante como engenheiros agrônomos. Talvez se você for especializar em fisiologia, isso é importante. Em biologia, isso é importante. Mas para engenheiro agrônomo, ele tem que entender o fluxo, o processo como um todo, para saber como manejar a planta para extrair o potencial máximo de produtividade dele. Não que um engenheiro agrônomo não possa fazer mestrado e doutorado em fisiologia vegetal, pode perfeitamente, assim como eu fiz mestrado e doutorado em genética. Mas aqui, para mim, o importante é vocês entenderem o processo como um todo, tá bom? Então perceba aqui, ó, que molécula que é essa aqui, pessoal? A parte que está com fundo azul é a fase de carboxilação. A parte que está com fundo verde é a fase de redução. E essa parte que está com fundo bege, ela é uma fase de regeneração, né? Então, olha aqui na fase de carboxilação, vocês se lembram dessa enzima, pelo menos essa tem que saber, né? Essa aqui é uma enzima-chave. A fase de carboxilação, qual que é aquela enzima que eu falei que é a chave lá? Rubisco, né? Então essa é a única que eu faço questão aqui que realmente vocês têm que saber. Então a rubisco aqui faz o processo de carboxilação, né? Lembre-se que ela faz carboxilação, mas também faz oxidação. Mas aqui vamos focar só na carboxilação. Vamos imaginar no mundo das maravilhas, no mundo utópico, onde a rubisco só faria reação de carboxilação. Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Mas enfim, aí foi 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, né? Mais 3 moléculas de dióxido de carbono, mais 3 moléculas de água, sofrendo um intermédio, né, com o auxílio da rubisco, vai formar 6 moléculas, né, de 3-fosfoglicerato. E aí, esse 3-fosfoglicerato, ele vai ser... Por que a molécula 3-fosfoglicerato, pessoal? Aqui, ó, carbono 1, 2, 3. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Então, carbono número 3. Aqui é o grupo fosfato aqui, ó. 3-fosfoglicerato, tá? E aí, essa molécula, né, ela vai ser utilizada como substrato para a formação, né, desse produto e depois desse último aqui, que na verdade vocês têm a obrigação de saber desse aqui também. Que molécula é essa daqui, pessoal? Olha aqui, olha a carinha dela e olha aqui, ó. É a molécula de 3-gliceraldeído 3-fosfato, né? Por que aqui, ó? Olha aqui, ó, 3-fosfato, tá vendo aqui? Então, gliceraldeído 3-fosfato. Então percebam que algumas coisas aqui vocês sabem. Não estou na dúvida do nome das moléculas. Só voltar aqui no slide anterior, aqui, ó. 3-fosfoglicerato é aqui a última reação, tá vendo? Essa molécula aqui. Aqui, ó, o gliceraldeído 3-fosfato é essa daqui. E aí, vocês lembram que a gente falou que formou 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato? Então, uma representava o saldo líquido da fixação desse dióxido de carbono. E as outras 5 moléculas? E aí cada uma vai passar por uma rota metabólica específica, tá vendo? Nessas aí umas vão ser unidas, outras vão formar com outras, vai perder fósforo e tal, blá blá blá, vai ser hidrolisada, vai sofrer redução. Eu não vou falar de cada uma dessas reações aqui, porque eu não quero que vocês decorem isso, mas eu quero que vocês saibam que dessas 6 que foram sintetizadas, que é o glicerol 3-fosfato, uma representa o saldo líquido. E as outras 5 vão ser regeneradas, né?
com o gasto de ATP, né? Então 3 ATPs, para formar essa daqui. Essa daqui é a mesma dessa. Qual que é dessa aqui que vai ser a molécula regenerada? Qual que vai ser a molécula final? É a ribulose 1,5-bifosfato. Tá vendo? Então, algumas coisas aqui que vocês deveriam saber que é básico. A enzima desse, essa molécula, essa enzima, essa molécula, onde tem gasto de ATP, onde tem gasto de poder redutor, onde que representa o saldo líquido, qual o nome dessas moléculas, né? E onde tem gasto de ATP, quais fases tem gasto de ATP e poder redutor. Então perceba que tem gasto de ATP tanto na redução quanto na regeneração. Poder redutor, como o próprio nome já sugere, é somente na fase de redução. Tá bom, pessoal? E daí vocês percebem que, olha aqui, nesse processo como um todo, que gastou-se, né, 3 moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, mais 3 de dióxido de carbono, mais 3 de água, gastaram-se 6 mais 3, 9 ATPs, né? Mais 6 NADPH. Então, aí a gente pode ter mais ou menos uma ideia de quanto que é necessário de energia e de poder redutor para fixar um dióxido de carbono. Como é que eu faria esse cálculo aí? Muito simples. O que você faz? Só dividir, né? Então vamos lá. Então, resumindo o que nós estava escrito lá, para a fixação de um CO2, um dióxido de carbono, são necessários 3 ATPs mais 2 NADPH. Onde desses, né? 2 ATPs são gastos lá na fase da redução, né? Mais, obviamente, o NADPH, que é o redutor, né? E na fase de regeneração é gasto 1 ATP para cada um desse dióxido de carbono. Tá vendo? Então isso é muito importante vocês saberem, para vocês terem mais ou menos uma noção da eficiência, né, do gasto energético no ciclo de Calvin-Benson. Ok, pessoal? O ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses também, conhecido. Ok? Deixa eu beber uma água, estou morrendo de sede. Continuando. Ok. Pergunta que poderia vir, né? Será que só a luz chegando em cima da planta, ela já vai começar rapidamente o seu processo de fotossíntese? Ou será que ela sofre de uma letargia, igual a gente, né? Igual a gente quando acorda assim de manhã, não sei se vocês como é que são. Acorda de manhã, acorda meio zorongo assim, onde que eu tô? E aí depois que pega no tranco. A planta é assim, a planta ela pega no tranco. Brincadeiras à parte, mas vamos entender isso daí. Por quê? Porque a folha no escuro, né, a concentração dos intermediários bioquímicos lá do ciclo de Calvin, né, eles reduzem significativamente. Então, o que vai acontecer? Como eles reduzem, né, a quantidade daqueles intermediários, a ribulose 1,5-bifosfato, né, que é a própria molécula que vai ser utilizada no ciclo, como reduz aquelas primeiras energias oriundas do Sol, né, daquela luz que vem lá com seus respectivos pacotes energéticos dos quantos e seus fótons, vão se utilizar aqueles primeiros processos lá dos ATPs, NADPH, que são originados na fase de reações luminosas, né, e eles vão ser utilizados na fase de carboxilação, não para fixar o dióxido de carbono que está entrando ali. Mas, curiosamente, sabe o que vai ser utilizado? Aquelas primeiras energias oriundas daquela luz original, né, inicial pelo menos, vai ser utilizada para aumentar a quantidade desses intermediários bioquímicos. Então a planta ela fala assim, só com isso daqui não dá para trabalhar, eu preciso de mais gente para trabalhar. Então eu vou ter que contratar pessoas. E aí essa luminosidade aí seria o dinheiro gasto para contratar, bem chulão, né? Para contratar novos operadores ali para fixar as moléculas de dióxido de carbono da atmosfera. Então esse período em que a planta ela está utilizando essas energias, né, oriundas da luz inicial para se readequar, preparar os metabólitos, né, os intermediários do ciclo de Calvin, é conhecido como período de indução. Então ela demora um pouquinho de tempo até que ela inicie de fato a fixação do CO2. Porque todo o CO2 que está sendo utilizado, então, vai ser para regeneração da ribulose 1,5-bifosfato,
né? E depois, quando ela fala assim, realmente tá bom agora, já tá cheio de operário aqui. Aí as outras moléculas que forem chegando do dióxido de carbono, aí sim serão formadas ou as moléculas de 3-gliceraldeído, né? Gliceraldeído 3-fosfato, que tanto faz, né? Gliceraldeído 3-fosfato, para a formação de amido, ou no amido no cloroplasto, ou sacarose no citosol. Entendeu, pessoal? Então, a planta, ela passa por um período de despertar também, assim como a gente, né? A gente, às vezes, dá uma espreguiçada e tal, a planta, como não tem sistema locomotor igual a gente, espreguiçar, ela precisa dar uma espreguiçada internamente ali, né? Tomar um cafezinho dela, para ela poder começar a trabalhar de fato. E esse período em que ela readequa esses intermediários, é o que chama de período de indução, tá bom, pessoal? Ficou claro isso? Aí no momento que ela chega e produz esses intermediários na quantidade adequada, o processo de fotossíntese ele está em equilíbrio, ele está completamente em sua capacidade máxima para que não seja limitado, pelo menos nessa parte do ciclo de das reações de carboxilação. Beleza? E esse processo, ele sofre regulação, assim como lá na fase fotoquímica. Você lembra que na fase de reações luminosas tinham vários mecanismos de regulação. Aqui a gente também tem, a gente peneirou bastante, né? Tentou simplificar ao máximo para vocês, porque são muitas rotas metabólicas, são muitas alternativas. Então eu coloquei só algumas aqui que eu achei mais relevantes que estão no livro, tá bom? Lembra que meu intuito aqui é sempre sintetizar o que está no livro. Quem quiser estudar mais, o livro está à disposição. Eu também, a gente pode conversar depois, mas eu tento sintetizar por causa do tempo do vídeo, para não ficar muito grande. Então vamos lá, como é que se dá algumas regulações nesse ciclo, né, que é o ciclo das pentoses? A regulação pode ser tanto na quantidade, né, das enzimas ali do ciclo, quanto também pode ser da sua conformação, da sua forma útil, né, daquela sua forma ativa. Então vamos tentar entender isso daí. Quanto à quantidade, né, existe o controle do genoma do núcleo e do cloroplasto. Por quê? Porque alguns produtos gerados pelo núcleo, né, podem interferir na expressão gênica do genoma do cloroplasto, e o contrário é verdadeiro. Só que de uma forma geral, a maior parte dessas enzimas, elas sofrem um controle dos genes do núcleo em relação ao processo de transcrição e tradução dos plastídeos, né? Ou seja, do cloroplasto. E esse controle, onde o núcleo é que está mandando, imagina como se fosse uma orquestra. Então, o maestro fica lá, né, mexendo nossos pauzinhos lá, né, sei lá como chama aquilo lá, esqueci o nome daquilo lá. Aí a galera fica tocando tudo bonitão lá, na orquestra lá. E aí, quem está determinando isso aqui é o núcleo, né? Então, o núcleo está mandando, né? Fala assim, ó, você, falando lá no citoplasma, você vai ser transcrito agora, falando os genes, esse vai ser transcrito, e depois que for transcrito, vai produzir essa proteína, porque é essa proteína que eu estou precisando nesse momento. Então, esse tipo de controle é o controle anterogrado. Então, esse tipo de controle é quando o núcleo manda no plastídeo, né? Então, controla tanto o processo de transcrição. O que é transcrição? É a síntese de RNA a partir de moléculas de DNA. O que é tradução? É a síntese de proteínas, de enzimas, né? Lá na genética a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas se você estiver muito afoito, pega um vídeo meu no canal que já tem, falando sobre o dogma central da biologia molecular. Que eu explico transcrição, replicação, transcrição e tradução. Já está explicadinho, né? Tem uma aula enorme lá só sobre isso daqui, tá? Quem quiser ver. Mas então, quem determina no anterogrado, né? Anterogrado é o núcleo que manda no plastídeo. Agora, depois que manteve um controle na quantidade dessas enzimas, né, não somente a quantidade, mas a forma ativa, né, como vai ativar e como vai desativar, são chamadas modificações pós-tradução. Por que pós-tradução? Porque já aconteceu a síntese da proteína, já aconteceu a síntese da enzima. Então, ela já está formada. Mas então existem outras enzimas, né, que regulam como? Faz alterações, né, em ligações covalentes e interações não covalentes. Então existem enzimas que controlam enzimas, né? Então esses são tipos de regulações que existem no ciclo de Calvin-Benson. A gente vai ver algumas aqui, tá? A gente não vai ver todas, como eu falei, a gente fez assim resumida do livro, mas no livro tem muito mais detalhes lá. Então vamos ver alguns exemplos aqui.
Ó, na regulação enzimática, lembre-se então, a enzima já foi sintetizada, você lembra, né? Já está feita, já aconteceu o processo de tradução. E aí a gente vai citar aqui algumas aqui, ó, a rubisco, a NADP-gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né? Então aqui, ó, rubisco, carboxilação. A NADP, né, vai ser aqui no processo de redução, né? A frutose 1,6-bisfosfatase, a cedoheptulose 1,7-bifosfatase e a ribulose 5-fosfato quinase, ou sinase, né? Dependendo da tradução, porque as duas são a mesma coisa. Elas são enzimas da fase de regeneração. Então, se perceba que tem enzima da fase de carboxilação, enzima da fase de redução e enzima da fase de regeneração que estão sendo reguladas, né? Então, a gente vê que as enzimas elas são reguladas em diferentes etapas do ciclo, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, o primeiro que seria a rubisco, né? Então, a rubisco é aquela safadinha, que ela faz tanto vai para um lado quanto vai para o outro, né? Ela não sabe o que ela quer da vida, né? Mas aí, o que acontece aqui? Como é que se dá essa regulação da rubisco, né? A rubisco, pessoal, ela é regulada por uma enzima chamada rubisco ativase. Então, como o próprio já sugere, né, ela vai deixar a rubisco ativada, vai tirar, opa, ela é elétrica lá, né? Então faz de conta lá como se fosse você vai tomar um energético lá e você fica ligadão. Ou toma um café igual eu gosto de tomar café de manhã por causa da cafeína, te deixa mais bem disposto, mais ligado, né? E é aqui justamente aqui que acontece que é a rubisco ativase, né? Eu e esses meus exemplos toscos, tenho que melhorar isso daí. Mas enfim, ó, aqui, ó, perceba a enzima aqui, ó. A enzima que é a rubisco, ela tem uma alta afinidade por açúcar fosfato, açúcares fosfato, tá? E aí, elas fazem esse tipo de ligações com o açúcar fosfato e ela não fica apta para realizar o seu processo catalítico, né? Então, a enzima que seria essa daqui, né? A enzima rubisco ela está ligada com o açúcar fosfato, devido à afinidade química que ela tem. Então vem a rubisco ativase e fala assim, opa, não, vamos trabalhar aí porque senão a gente não gera carboidrato e aí a gente não consegue viver, né? E aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daí, né? Aí vamos supor que a rubisco ativase foi lá, deu um peteleco lá na rubisco e falou, opa, vamos quebrar essa ligação, vamos quebrar esse marasmo aí. Tira esse açúcar redutor aqui, ó, e vai correr lá na esteira, vai trabalhar. Aí ela foi e ficou na sua forma pronta para ser ativada, tá? E aí ela sofreu o processo de desprotonação, né? E aí vem a primeira modificação da enzima rubisco. Ela sofre a ligação do dióxido de carbono. Então, perceba que para a rubisco ser ativada, ela precisa de um dióxido de carbono, né? Então, ela faz essa ligação com o dióxido de carbono e como essa molécula ela é instável quimicamente, é necessário que tenha um fluxo de magnésio para estabilizar e ativar a rubisco. Depois que ela está na sua forma estabilizada e ativada, aí sim vem a ribulose 1,5-bifosfato e consegue se associar a ela. Então tá vendo aqui, ó, essa aqui é a forma ativada da rubisco, né? E ligada simultaneamente com a ribulose 1,5-bifosfato. E aí tem aquele negócio. Quem que vai entrar lá no sítio catalítico, né? Vai ser o dióxido de carbono ou vai ser o gás oxigênio, o oxigênio molecular? Porque se for dióxido de carbono, vai formar o 3-fosfoglicerato. Você lembra que a gente falou, né? Agora, se for uma molécula de oxigênio, né, o H2O, vai formar o 3-fosfoglicerato, também o 2-fosfoglicolato, né, que é a fotorrespiração, que vocês lembram que a gente comentou. Então, cada um deles tem produtos diferentes, mas a ativação se dá de uma forma geral nisso daí. Percebam que nesse processo há uma alteração no pH do estroma, porque se está perdendo prótons H+, né, H+, reduz o pH, né? E aí, dessa forma que acontece a ativação da rubisco ativase, tá bom, pessoal? Deixa eu modificar aqui. Beleza.
E aí, vamos lá. Então a gente viu a enzima que é uma enzima que regula outra enzima, que é a rubiscoativase. Ela vai a rubiscoativase ela vai regular a atividade da rubisco, tá bom? E tanto a rubiscoativase quanto a NADP-gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, a frutose 1,5-bifosfatase, a cedo-hectolo 1,5-bifosfatase, a fosforibuloquinase, né, que é aquela anterior que a gente mostrou lá, que é a ribulose 5-fosfatase quinase, fosfato-quinase. Todas essas enzimas são reguladas pela luz, né? E aí vem aquele lance que nós comentamos lá no início da aula. Você lembra que a gente falou que antigamente chamava-se que a fase escura e a fase clara? E aí aqui está uma das explicações que também não é muito adequado chamar de fase escura, porque está vendo a luz aí regulando a atividade de enzimas da fase escura, tá entendendo o problema? Então, esse que é a questão. Não pode se chamar de fase escura, porque a luz interfere na ação dessas enzimas. Então, realmente, o nome carboxilação, reações de carboxilação, né, são da fase fotossíntese, né, é muito mais apropriado do que essa daqui, que é a anterior, que seria a fase escura, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essas 5 enzimas aqui, pessoal, né, elas são reguladas da mesma forma, por incrível que pareça, a mesma forma. Como que é? É a ação da luz. Vamos ver como é que se dá. Ó, a luz vem, né, excita as moléculas lá de clorofila. E aí as clorofilas presentes lá no fotossistema 2, é todo aquele processo que nós comentamos na aula passada, né? Promove fotólise da água, libera prótons H+, e elétrons, né? E aí o que vai acontecer? As ferredoxinas vão ser reduzidas, né? E com a redução dessas ferredoxinas, o que vai acontecer? Vão ser doados prótons e elétrons para uma outra enzima, que é a tioredoxina. Mas qual que é a enzima que vai fazer esse processo? A enzima que vai pegar esses prótons daqui, da ferredoxina, e transferir para a tioredoxina, o nome já ajuda, né? Ferredoxina, tioredoxina, redutase. Então pega daqui, transfere para cá. E essa é a enzima responsável, né? E aí o que vai acontecer? Essa tioredoxina reduzida, tá percebendo que está com os prótons, né, com seus elétrons respectivamente, vai ser utilizada para tornar aquelas 5 enzimas ali, né, na sua forma inativa para a sua forma ativa. E aí essas formas ativas que vão ser utilizadas lá no ciclo de Calvin-Benson. Entendeu então, pessoal? Então, por isso que não pode falar que há reações fase escura, porque a luz está interferindo na regulação do todo o ciclo, né? Então é interessante ver, né, que a luz, por um único processo, né, que seria isso daí, ferredoxina, formação de ferredoxina, da ferredoxina para tioredoxina, né, e a ferredoxina interage com as enzimas, com aquelas 5 enzimas, tornando-as ativas, né, e aí sim fazem o papel biológico na qual elas estão destinadas, tá bom, pessoal? Ok, bebi uma água. Já deu 1 hora de aula, né? E nós vamos falar agora um pouco de fotorrespiração. Eu vou colocar o esquema geral aqui para vocês verem como que estão tudo entrelaçado, tá? Vocês lembram então que tudo que a gente falou até no slide anterior, nós falamos uma situação maravilhosa, né? No mundo das fadas, né? Sei lá, não sei como vocês gostariam. Mas no mundo ideal, né? No mundo utópico. Mas a gente sabe também que o processo de fotorrespiração na prática, ele é inelutável, né? Ele é inelutável, ele vai acontecer de qualquer jeito, né? Eu estava tentando lembrar a frase que o Thanos falou lá pros Vingadores lá. Eu sou inevitável, como é que é? Sei lá, eu esqueci o nome da frase, me ajuda aí nos comentários, aí você fala depois. É justamente aqui, ó, fotorrespiração, ela é inevitável de acontecer, né? Ela vai acontecer de qualquer jeito, porque na prática não tem como. A ação de oxidação da rubisca, ela vai acontecer.
O que pode acontecer é ela ser em maior ou menor grau, dependendo de alguns fatores que nós vamos comentar aqui, né? E aí, nós vamos falar o que vai acontecer com aquela molécula, abre aspas, indesejável, que é a molécula do 2-fosfoglicolato. Porque o desejável seria que somasse apenas moléculas de 3-fosfoglicerato. Mas na prática não é isso que aconteceu, né? Então vamos ver agora os processos envolvidos aí, tá? Eu vou passar o próximo slide, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergar, fica muito... Isso aí parece ter um exame de vista, né? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Aí, então o zoom ficou melhor. Então vamos começar no cloroplasto. Perceba que nesse processo de tentar salvar, lembre-se, né? Que a natureza é Naruto, a natureza não desiste nunca, né? Nós, seres humanos, que a gente faz corpo mole, mas a natureza não desiste não, desiste nunca não. Então, ela vai tentar recuperar de qualquer jeito aquela molécula que foi indesejável, que é o 2-fosfoglicolato. Então perceba o seguinte, a partir de duas moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, né, que sofreu o processo de oxidação, tá vendo aqui, ó, duas moléculas de H2O, né, e aí perceba o seguinte, ela foi oxidada, né, então nesse processo de oxidação formou-se, né, duas de 3-fosfoglicerato e duas de 2-fosfoglicolato, tá percebendo? Que aqui eram dois, então aqui, você lembra que a relação é de 1 para 1, lembra aquele slide lá no início da aula que te mostrou? Se era uma ribulose, aqui era 1, né? E aqui também era 1. Como aqui são 2, então aqui é 2 e aqui também são 2, né? Muito fácil também outro raciocínio. A ribulose é uma pentose, tem 5 carbonos nela. 2 vezes 5, 10. Então aqui tem 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, perdão, 6 mais 4, 10. Então, percebo que 4 veio para cá, né? E 6 veio para cá, beleza? Então, continuando aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Essa molécula de 2-fosfoglicolato, ela vai ser convertida em glicolato. Galera, olha só, cada uma dessas, tá vendo aqui 2.1, 2.2, cada uma dessas tem umas enzimas respectivas. Eu não vou falar o nome de enzima, porque vocês me conhecem, eu não gosto dessas coisas de decoreba, não. Eu gosto do entendimento geral. Quem quiser decorar o nome das enzimas, o livro está aqui, ó. O livro tá aqui. É esse que é o livro que eu utilizo aqui. Mas tem outras literaturas também, mas esse é a referência, porque eu acho que é uma forma bem didática que os autores utilizam ali, tá? Mas voltando então, aí formaram duas moléculas de glicolato. Essas duas moléculas de glicolato saem do cloroplasto e vai para onde? Para o peroxissomo. Então lá essas duas moléculas de glicolato aqui, ó, vai sofrer a ação de uma molécula de oxigênio. Olha o que vai acontecer. Vamos ver se é o próximo slide. Aqui, ó. Lembra-se dois glicolatos, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Uma molécula de oxigênio entrará no processo, né? E aí transformará o 2-glicolato em duas moléculas de quê? Glioxilato. Esse glioxilato será convertido em glicina, pois ele vai se unir com moléculas de glutamato. Mas, Ramon, de onde está vindo esse glutamato? Você sabe onde vem, criatura? Vem lá do ciclo de nitrogênio. Você lembra do ciclo de nitrogênio? Da fixação do nitrogênio que vinha, né, lá do sistema radicular, que subia, né? Você lembra que a gente comentou isso? Lá na aula de assimilação de nutrientes, a gente deu enfoque somente no nitrogênio. Formava-se primeiro a glutamina, depois a glutamina transformava em glutamato, você lembra? E daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso aqui também, nesse slide aqui. Mas o glutamato, ele está vindo lá do ciclo do nitrogênio. Então perceba, aquelas duas moléculas de glutamato estão se unindo a duas moléculas de glioxilato para formar duas moléculas de glicina, né? Então isso está acontecendo lá no peroxissomo. E aí essas duas moléculas de glicina vêm para cá, para a mitocôndria. E lá na mitocôndria ela vai sofrer o processo de descarboxilação. O que é descarboxilação? Lembra, criatura? Se carboxilação é fixação de carbono, descarboxilar é a perda de carbono. Então tá percebendo aqui, ó, duas glicinas, né? Mas vai perder uma molécula, um átomo de carbono, né? Então olha aqui, ó, essas duas glicinas, né? Então aqui, ó, 2 vezes 2, tá vendo aqui, ó, carbono, carbono, 2 vezes 2, 4. 4 carbonos, né?
4 carbonos, né? 2, tá, você tá entendendo o raciocínio, né, criatura? Aqui, ó, a glicina tem um carbono, que tá dando 4 que eu tô falando, eu tô doido? Não, eu tô multiplicando por 2 de uma vez aqui, ó. 2 vezes 2 carbonos dá 4. Então, 4 carbonos aqui, mas descarboxilou, perdeu um carbono. Então, perceba aqui, ó, nessas reações que acontecem aqui na mitocôndria, tem a saída de um íon amônio, né? Esse íon amônio que estava lá presente no glutamato, ele vai ser translocado, ou ele pode voltar e ser fixado numa glutamina, ou ele pode ser utilizado também em outros aminoácidos. Esse pode ser direcionado para a formação de outros aminoácidos, é uma possibilidade, né? Então perceba que na natureza nada é, vamos dizer, nada é perdido completamente, se eu posso dizer assim. Por quê? Porque você poderia pensar assim, nossa, mas o ciclo aqui de fotorrespiração está perdendo o dióxido de carbono aqui. Sim, está perdendo um dióxido de carbono, né? Então, de 4 está perdendo 1, então aqui a serina tem 3, aqui ó, 1, 2, 3, está perdendo. Então 4 perde 1, 75% do carbono está indo embora, né? Então você está percebendo que tem uma eficiência de recuperar 75%, né? E também, além de recuperar esse processo aí, né? Esse amônio está sendo disponibilizado para uma outra rota metabólica. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Né? E aí o que acontece então? Aí forma-se essa serina na mitocôndria, ela retorna para o peroxissomo, sofre o processo de se tornar em hidroxipiruvato. O hidroxipiruvato ele é reduzido e forma-se o glicerato, né? O glicerato retorna lá para o cloroplasto. Esse glicerato ele é convertido através de um gasto de ATP em 3-fosfoglicerato, e esse 3-fosfoglicerato entra novamente lá no ciclo de Calvin-Benson, né? E aí ele vai ser reduzido lá no ciclo, né? Porque vocês lembram que esse daqui é o primeiro produto da fase de carboxilação. Perceberam? Então, isso aqui a gente olhou só na periferia. Mas olha o miolão aqui que está acontecendo ao mesmo tempo lá. Lembre-se que lá na planta já tinham as reações, a gente falou isso lá na aula de simulação de nitrogênio. O glutamato, né, ele através da ação da enzima GS, que é a glutamina sintetase, porque tem um gasto de ATP, vai formar glutamina. A glutamina, através da ação da enzima GOGAT, que é a glutamato sintase, vai formar 2 moléculas de glutamato. Essas 2 moléculas de glutamato, elas vão ser utilizadas lá no peroxissomo, vocês se lembram lá, né? E além disso, tá vendo essa ferredoxina? Lá de onde tá vendo essa ferredoxina aqui? A gente já falou, lá na fase das reações luminosas. Você lembra lá que a ferredoxina reduzida, ela está sendo utilizada aqui no ciclo do nitrogênio. Então perceba aqui, ó, esse vermelhinho aqui é justamente o ciclo do nitrogênio. Então você viu como que na fisiologia não existe uma rota metabólica que ela acontece sozinha. Na verdade acontece uma interação entre várias rotas metabólicas. O produto de um intermediário de um pode ser utilizado na outra. Então perceba que, por mais indesejável que seja o processo de fotorrespiração, ele está integrado a outros ciclos que acontecem dentro da célula vegetal, né? Então percebam aqui, ó, nesse processo de fotorrespiração, para tentar salvar, né, aquelas moléculas aqui, ó, de carbono, né? Você lembra que a gente salvou, né? Eu não, né? Não sou vegetal. Mas a planta consegue salvar nessas condições, né? Aí, né? 75% do carbono. Mas para isso, né? Há um gasto de ATP, né? E esse gasto de ATP, ele é vantajoso? Lógico que é vantajoso, porque se não fosse vantajoso, não ia ter planta viva, né? Todas as plantas aí estariam... Na verdade, a gente nem estaria aqui hoje falando, conversando aqui. Porque a gente está teoricamente no ápice da cadeia alimentar, né? Porque outros se alimentaram antes dos vegetais. Se bem que tem gente que só come vegetal também, né? Mas enfim, as plantas são os organismos fundamentais para que a vida no planeta Terra exista. E se o processo de fotorrespiração não fosse eficiente, não teríamos as plantas, né? E ele não existiria. Né?
Então é interessante como que esse mecanismo ele interage, né? Essa rota de fotorrespiração, ela interage com outros ciclos dentro da planta. E há um gasto de ATP para que a planta não perca esses carbonos aí, né? Então só voltando aqui para vocês lembrarem, né? Onde tem o gasto da ATP, onde tem a disponibilização do íon amônio, onde tem oxigênio entrando, porque voltando aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, o oxigênio aqui, ó, ele está sendo utilizado nessa fase aqui, tá vendo, né? Que é a reação lá catalisada pela rubisco, e também está sendo aqui na conversão das duas moléculas de glicolato em duas moléculas de glioxilato, tá? Aqui a gente falou das moléculas de ATP que são gastas, né? Então não vou falar de novo. E, de uma forma geral, então, percebam que, né, temos gastos de ATP, tá vendo aqui? Tem gastos de ATP nesse processo. E aqui a gente está vendo que está formando um NADH, mas aqui também há um gasto de NADH. Então, meio que equivale uma coisa na outra, meio que neutraliza, tá vendo? Então, aqui meio que neutraliza, então a gente nem vai levar no saldo, um NADH que foi gerado aqui, ele foi gasto aqui, então meio que sai elas por elas. Mas aqui, esses dois ATPs que foram gastos, esse daqui é somente através do processo, por exemplo, da fotossíntese, né? Para poder, lá da fase luminosa, das reações luminosas, para poder gerar essas moléculas de ATP. Resumindo, então, tudo aquilo que a gente falou, naquele esquemão lá, né, pessoal? Então, aqui, ó, na oxidação de duas moléculas de ribulose 1,5-bifosfato, utiliza-se 3 moléculas de O2, que é o oxigênio molecular. E aí, como consequência, o que a gente consegue, o que a gente visualiza, resumindo aquele esquemão todo lá? As reações acontecem em 3 organelas, né? Cloroplasto, peroxissomo, né? E mitocôndria. E aí, nesse processo, acontece a liberação desse dióxido de carbono lá na mitocôndria, né? Vocês se lembram? Né? Há um consumo de ATP, né? Vocês lembram lá que esse consumo de ATP, ele acontece lá no cloroplasto, né? Então, 2 ATP são gastos e também na ferredoxina. Lembrando que a ferredoxina ela é utilizada em que momento? Um ATP e 2 ferredoxinas são utilizadas lá no ciclo do nitrogênio, enquanto um é para a conversão e formação do 3-fosfoglicerato, né? Porque a transformação do glicerato em 3-fosfoglicerato. E aí acontece uma incorporação de um esqueleto de 3 carbonos, né? Porque igual a gente comentou aqui, ó. Lembre-se lá que 2 moléculas, né? Que lembram 2 moléculas de 2-fosfoglicerato, 4 carbonos. E aí no final do processo as plantas conseguem salvar 3 átomos de carbono, formando um 3-fosfoglicerato, e um dióxido de carbono ele é perdido, ele é volatilizado, né? Ele é perdido. E também acontece nesse processo a regeneração do glutamato, porque depois que o glutamato ele entra no processo, não sei se vocês repararam, deixa eu voltar aqui, às vezes não repararam, nesse visão geral dá para entender, ó. Gasta-se 2 moléculas de glutamato, né? E aí, ao mesmo tempo, né, porque o glutamato ele vai entrar no processo para doar esse grupamento amina aqui. E aí, vai ser formado como consequência 2 moléculas de oxoglutarato. Esse oxoglutarato ele vai retornar, olha aqui, ó, lá para o ciclo do nitrogênio, né? Ciclo de fixação do nitrogênio, né, em que ele vai reagir com a glutamina e da glutamina vai formar o glutamato. Essa reação aqui, essas reações aqui, ó, da GS com a GOGAT, nós falamos lá na aula de assimilação do nitrogênio, tá? Então nem vou falar disso aqui de novo não, tá? Mas a regeneração daqueles glutamatos ali, tá bom? Aqui, ó, regeneração do glutamato. Ok? Então, como eu disse, pessoal, todo o esquema está integrado. Olha que beleza. Na fisiologia é legal você ver como tudo está integrado. A energia gerada na forma de ATP, a ferredoxina que foi reduzida, né? O NADP, que é a molécula redutora, todas elas serão utilizadas tanto no ciclo de Calvin-Benson, como no ciclo de oxidativo de C2, no ciclo de nitrogênio, no ciclo de oxigênio lá na mitocôndria, né? Porque está tudo interligado, né?
Então eu falei com vocês, para a fixação D1 dióxido de carbono, aqui, ó, vocês lembram aqui, ó, nesse ciclo de Calvin-Benson aqui, ó, da ribulose 1,5-bifosfato, para que seja fixado aqui, para cada gasto de 1 dióxido de carbono, tem o gasto de 3 ATPs e 2 NADPH. Eu falei isso lá nos slides anteriores, olha lá, você está com dúvida. Além disso, tá onde está tá lindo lá da fase das reações luminosas. E aí, vamos supor que não foi um mundo ideal, não formou os 3 fosfoglicerato bonitinho lá. Uma parte foi convertida em 2 fosfoglicolato. Vai ser perdido? Vai chorar? A planta, eu vou entrar em depressão, eu sou triste, não sei o que. Não, a planta, não disse isso nunca, sou Naruto. Assim, não disse isso nunca. Eu tô correndo atrás. Hoje deu ruim, mas amanhã vai dar bom. É assim que ela fala. Aí ela corre atrás e passa as moléculas de 2 fosfoglicolato, né? Aqueles processos que a gente viu lá. No ciclo do oxigênio, lá no peroxissoma. Uma parte também envolvida no ciclo de nitrogênio, que a gente já falou na aula passada. Uma parte entra lá, você lembra que entra uma parte lá na mitocôndria, onde a glicina ela é convertida em serina, onde tem a descarboxilação. E aí, nesse processo aqui, depois forma-se, né, o glicerato, e o glicerato, com o gasto de um ATP, ele vai se tornar no 3-fosfoglicerato. E esse 3-fosfoglicerato vai ser reduzido em gliceraldeído 3-fosfato, e aí esse gliceraldeído 3-fosfato vai ser utilizado para a formação de amido ou de sacarose, né? Lembrando que a ferredoxina, que ela foi reduzida aqui no processo aqui da fotossíntese, né, na fase de reações luminosas, é utilizada lá no ciclo de nitrogênio, que a gente já explicou na aula passada também. Então, olha como é que está tudo integrado, né? Esses diferentes ciclos estão todos funcionando harmoniosamente. Então, eu acho legal isso daí, por quê? Porque por mais, abre aspas, desastroso que é o processo de fotorrespiração, ele, de certa forma, ainda contribui para a formação de compostos intermediários para que outros ciclos continuem funcionando em sua plenitude, né? Então é legal isso daí que acontece nas plantas, né? Por pior que seja, né, ainda existe um lado bom, existe um lado bom do processo em si, né? Bem, então a gente viu que está tudo integrado, né? Então a gente percebe que é necessário existir uma certa regulação dos metabólitos dos ciclos de Calvin, Calvin-Benson e também do ciclo C2, que é o ciclo da fotorrespiração. Como que é mais ou menos essa respiração aí, tá? O controle dessa regulação desses metabólitos aí, tanto de um ciclo quanto do outro. Então, o primeiro fator que a gente pode citar aqui são as próprias propriedades cinéticas da rubisco. Por quê? A rubisco é o seguinte, a rubisco ela não gosta de correr muito atrás, não. Ela é meio assim, meio na dela. Por quê? Porque ela gosta do dióxido de carbono, ela gosta, ela acha bonitinho. Mas se estiver muito difícil, ela não vai atrás dele, não. Ela vai atrás do oxigênio, do O2. Então, o que acontece? Pela própria propriedade cinética da rubisco, se tiver maior concentração de dióxido de carbono, ela vai dar preferência pelo dióxido de carbono, se tiver maior concentração próximo dela, né? Então vai pegar esse dióxido de carbono e vai dar preferência para ele. Mas se não tiver em grande quantidade, ela vai pegar o O2 e vai utilizar para a oxidação da ribulose 1,5-bifosfato. Então perceba o seguinte, né? A enzima é como se eu fosse, como que eu posso falar? A rubisco, ela não consegue ficar parada na dela. Ela não consegue ficar assim de boa, tranquila, assim, eu só vou trabalhar quando eu tiver o dióxido de carbono para mim. Não, se tiver o dióxido de carbono e se tiver o O2, ela vai pegar um dos dois e vai reagir, porque o negócio dela não é ficar parada, ela gosta de ficar trabalhando. Mas se tiver em grande concentração o dióxido de carbono, ela prefere trabalhar com ele do que o outro. Se estiver nas mesmas concentrações, né, ela até prefere trabalhar com ele do que com o outro, né? E aí cai numa outra questão, porque além da própria característica da enzima em si, né, também tem uma característica da temperatura foliar. Por que temperatura foliar? Porque temperaturas foliares mais elevadas favorecem a ação da oxidação da rubisco. Então, quando aumenta essa temperatura, a rubisco ela realiza mais oxidação quando comparado com a carboxilação.
E a temperatura também acaba afetando uma outra propriedade das próprias moléculas em ação. Por quê? Perceba que à medida que a temperatura vai aumentando, a solubilidade do O2 e do CO2, ela vai sendo alterada. E essa alteração, elas não acontecem na mesma proporção. Olha aqui, ó, a razão CO2 e O2, que está aqui, ó, tá vendo? Aqui tá O2 e CO2, né? Olha aqui, ó. Quanto maior, perceba o seguinte, quanto maior, ó, quanto mais vai elevando a temperatura, o oxigênio, ele consegue ficar mais livre, mais solúvel na água do que o CO2 proporcionalmente falando. Porque com a temperatura elevada, a solubilidade deles vai aumentar de qualquer jeito, porque aumenta a vibração das moléculas. Só que o O2, ele agita mais, fica mais empolgadão. Então, por ele ficar mais agitado, né, você pode perceber que ela não aumenta na mesma proporção. Olha aqui, ó, 20, 23, 25, 28. Né? Então, com o aumento da temperatura, o O2 ele vai se tornando mais solúvel proporcionalmente falando, né? Quando comparado com o dióxido de carbono. E aí o que acontece? Se tem mais O2 disponível, a Rubisca fala assim, já que não tem CO2, eu vou pegar o O2 mesmo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer oxidação. Então, a própria aumento da temperatura altera a razão, né, O2, CO2, né, como a gente acabou de ver aqui, porque faz com que o O2 se torne mais solúvel quando comparado com o CO2. Então a Rubisco vai pegar esse CO2, esse O2 e vai fazer a oxidação, né? E isso é muito importante, pessoal, essa influência da temperatura na ação da Rubisco, né? Porque isso vai ter uma ação, vai ter uma consequência direta no metabolismo dessas plantas, que são as plantas C3, cujo primeiro carbono, cuja primeira molécula estável da fotossíntese é o gliceraldeído, o gliceraldeído 3-fosfato, né? Quando comparado com a planta de metabolismo C4, por exemplo, que é o metabolismo, a primeira molécula estável do metabolismo da fotossíntese pode ser uma molécula cujo esqueleto carbônico possui na sua estrutura 4 átomos de carbono, por isso que vem C4, que pode ser um aspartato ou um malato, por exemplo, que a gente vai falar isso no próximo vídeo, que já deu 1h20, eu vou dar um pause aqui para dar uma bebida de água, minha água acabou ali, e depois a gente vai falar como a planta desenvolveu nesse processo evolutivo mecanismos para aumentar a concentração desse dióxido de carbono. Porque lembra que eu falei? Se tiver aumentada a concentração de dióxido de carbono aqui, a propriedade cinética da Rubisco, ela característica da própria enzima, ela prefere dar uma orientada na reação de carboxilação. Né? Mas se ela não tiver grande quantidade, aí vai interferir nessa questão aqui. E também a questão da temperatura foliar. Né? A questão da temperatura foliar é determinante também, porque com a temperatura foliar mais elevada, aumenta-se a ação da oxidação em detrimento da carboxilação. Então essas considerações são muito importantes quando nós viemos falar agora nas plantas C4, né, e as plantas CAN, e vamos compará-las agora também com o metabolismo C3. Então vou fazer um pequeno intervalinho aqui para beber uma água, encher meu copo de água, né? E daqui a pouco eu retorno para a gente continuar a nossa aula. Beleza, pessoal? Porque já deu 1h20, então vai ficar muito cansativo para ambos, para mim e para vocês. Tá bom? Então daqui a pouco eu retorno aí. Falou então, obrigado, até mais, tchau, tchau.